The Walten Files é uma série de terror e mistério inspirada em Five Nights at Freddy's, criada por Martin Walsh, o mesmo criador de A Casa Misteriosa e O Retorno do Coelho Abóbora. A história principal gira em torno de uma empresa de fast food chamada Bunny Smiles e dos estranhos acontecimentos envolvendo seus animatrônicos e funcionários desaparecidos. É uma série muito bizarra e cheia de segredos escondidos, do jeitinho que eu gosto. Então se acomode e vamos descobrir juntos a história de The Walten Files. Essa história tem um total de 7 fitas, e não vai dar pra falar sobre todas nesse vídeo, porque senão ia ficar muito longo. Só a fita 3 tem praticamente 1 hora de duração, então eu vou dividir isso aqui em algumas partes. Nesse vídeo a gente vai ver primeiro a fita 1, que se chama Fita de Apresentação da Empresa. A primeira fita começa com um narrador dando boas-vindas aos novos funcionários, no seu novo emprego na Bunny Smiles. A vaga disponível é para suporte técnico e manutenção, o que significa que você, junto aos outros funcionários, será responsável por criar uma experiência mágica e divertida para o Bob's Burger. Em seguida, nos é mostrado uma curta apresentação. Old MacDonald had a farm, and on that farm he had some pigs. Esses robôs são os Showtoppers: Bon, o coelho, Chá, a ovelha, Bozo, o humano e Benny, a coelha. Depois dessa apresentação, o narrador explica as tarefas do funcionário, que incluem cuidar da limpeza, manutenção e reparo de animatrônicos, além de aprender a utilizar a tecnologia da BSI, que é uma abreviação para Bunny Smiles Incorporated. Mas antes, uma mensagem de Jack Walten e Felix Kranken, os fundadores da empresa. Which reads, in BSI, the most important thing to us isn't the money or the rating. The most important thing to us is that you have a wonderful experience while working with us. That being said, with the Bob's Burgers restaurant getting opened in a few weeks, we're looking forward to achieving this dream with you. A gravação é interrompida e corta para um anúncio de emprego, numa instalação de armazenamento chamada K9. Salvar, restaurar e proteger. A instalação de armazenamento da BSI, também conhecida como K9, é um projeto da empresa para armazenar todos os itens valiosos do restaurante Bob's Burger, que foi fechado para sempre, dadas as situações envolvendo os acidentes ocorridos em 1974. No local do Bob's Burger, qualquer tipo de adereços, animatrônicos e máquinas de fliperama serão cuidadosamente transportados, inspecionados e armazenados dentro de um bunker, localizado nas profundezas da floresta de Saint Joanna, de forma permanente. Um cuidador da instalação cuidará da segurança do local e manterá tudo funcionando corretamente. Deve ter sido um acidente bem sério pro restaurante ter fechado no mesmo ano em que ele abriu. Depois dessa cena, a fita corta e aparece isso aqui. Um desenho de coelho aparece na tela, enquanto um áudio, ao contrário, toca no fundo. Se a gente inverter o áudio, a mensagem diz: você finalmente começa a se lembrar daquela velha boneca. Eles voltarão para buscá-la em breve, Sofia. Uma mensagem de alguém para uma pessoa chamada Sofia. É a primeira vez que esse nome aparece, então por enquanto não temos nem ideia de quem seja. Então por enquanto, vamos deixar isso aqui guardado na memória e seguir em frente. Continuando a fita, ela nos mostra um episódio de um desenho, chamado A Vizinhança do Pequeno Bon, transmitido em 1979. O episódio em questão se chama A Super Festa de Pijama do Bon. It's a brand new day in Little Bon's neighborhood, and a really special one for sure. Little Bon has been waiting all day for his friends to arrive. He is planning to have a sleepover with them. He has everything set up for the perfect movie night with his friends. For this sleepover, he invited Shah, Boozoo, and Billy. Let's check again in case we don't forget any guests. Bon invited Shah, Bozu, and... Do nada, o fundo dos olhos do Bon escurecem, e no círculo aparece o rosto de Jack Walten, um dos fundadores da BSI. Oh, that must be them. Now that everyone has arrived, I suppose it's time for the movie night to begin. E quando o Bon vai mostrar o filme que ele comprou,
movie, which he hopes one of his friends will enjoy and will laugh with little Bond. O rosto de Jack Walton aparece de novo, na capa do filme. Logo em seguida, eles colocam o filme para assistir. and friends watched the movie. I guess we can say they had a blast of a time. Pouco antes da cena mudar, vemos uma mesa, com uma TV e algumas coisas em cima. Dentre essas coisas, tem um pote com o nome Sofia escrito nele. E na tela, um texto aparece dizendo, "Me deixa sair daqui". Bom, são umas migalhas de informação, só que sem nenhum contexto. Só com isso aqui não dá pra entender nada ainda. Então vamos continuar pra ver se a gente consegue descobrir alguma coisa. O tempo passou e todos eles foram dormir. Quando o Bond de repente acorda com um barulho. Ele levanta para dar uma olhada e se depara com isso aqui. A televisão ligada, mostrando o cartaz de desaparecimento de Jack Walton, visto pela última vez no dia 11 de agosto de 74. Olhando para o chão, o Bond encontra um isqueiro. Eu perdi uns 8 anos de vida nesse susto. O Bond tava tentando acender um isqueiro até que, quando finalmente consegue, ele se transforma em uma pessoa. Uma mulher com uma roupa roxa chamada Sofia. Ela segura um isqueiro na mão e atrás dela, tá o que parece ser o próprio animatrônico do Bond, só olhando pra ela. Logo depois disso, a fita corta pra uma gravação do dia 10 de outubro, de 1982. Brand new caretaker for the old Bonnie Smiles facility. I'm recording this because the company requires some type of archives for the work history, something like that. I honestly have no clue because I started working here. Actually, I'm going there right now. But they gave me this weird location. Somewhere in a forest, I think, to work at, and I've been driving for 20 minutes, and I can't find the place. O funcionário finalmente encontra o lugar, que era o armazém da K9. Ele entra lá dentro e tá tudo com um cheiro de esgoto horrível. Em meio a toda aquela bagunça, ele acha o animatrônico do Bond. E como faz parte do trabalho, ele precisa verificar o estado da máquina, pra ver se tá tudo funcionando direitinho e tal. Então ele pega o controle diagnóstico, testa a cabeça, o braço direito, mas quando chega no braço esquerdo, the left arm. What was that thing?
Vamos rever tudo o que aconteceu aqui. Depois de testar o braço quebrado do Bon, o boneco começa a se mexer sozinho e soltar uma risada estranha. Em seguida, corta pra uma imagem do Bon com os olhos se abrindo e um líquido estranho escorrendo deles. O funcionário tenta correr, mas infelizmente o Bon é bem mais rápido. Logo depois, começa a passar umas imagens bizarras de um rosto humano se deformando várias vezes. Eu imagino que isso aqui seja o que o Bon fez com o funcionário. E foi assim que ele ficou no final, com o rosto completamente amassado. E no canto da tela aparecem os textos. Eu não consigo sentir nada. Ele pensou que eu fosse ela. A tela fica preta e mostra a identidade desse funcionário, Brian Stills. Ele foi brutalmente assassinado pelo animatrônico do Coelho Bon, porque o Bon pensou que o Brian fosse ela. E aí entra um detalhe que me chamou a atenção. Se a gente for comparar aquela imagem da Sofia com a do Brian, eles são muito parecidos, tanto pelo cabelo quanto pela roupa roxa. Isso me faz acreditar que a Sofia também trabalhava na BSI, possivelmente em um cargo parecido com o do Brian, talvez até cuidando do próprio Bon. Se for isso, faz sentido ele confundir os dois. O animatrônico pode ter memórias ou programação associadas a ela, e por algum motivo, ele ainda tá preso à ideia de se encontrar com ela de novo e matá-la. O que reforça essa teoria é aquele áudio invertido que a gente ouviu no início, dizendo que eles voltariam pra buscar a Sofia. Essa frase pode muito bem se referir tanto aos outros animatrônicos quanto ao próprio Bon. Eu ainda não faço ideia de quem seja essa Sofia ou o que ela fez, mas com certeza ela é muito importante nessa história. E assim, nós chegamos ao fim da primeira fita de The Walton Files. E caramba, isso aqui tá muito bom. Eu realmente tô muito ansioso pra ver o que vem aí nas próximas fitas. E se essa primeira já foi assim, eu mal posso esperar pelo que ainda tá por vir. Mas enfim, é isso aí. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Tô indo nessa. Valeu.